Hoje é dia de falarmos sobre as leituras que aconteceram em 2025. Bora lá? Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado o Natal e final de ano com tranquilidade, com a família de vocês, e que a gente possa agora compartilhar desse momento em que eu divido com vocês as leituras que eu realizei ao longo do ano. Então, aqui eu não vou elencar os melhores e os piores, eu simplesmente vou trazer aqui para vocês tudo o que eu li ao longo de 2025. Eu fiz mais ou menos de cabeça, posso ser até que eu tenha errado essa conta, mas eu acho que eu li 26 livros ao longo de 2025. Não é muito, mas também não é pouco, né? Eu sei aí de métricas muito maiores, né? De 40, 50, enfim, livros lidos. Nunca é meu objetivo ter esse tipo, né, de meta e de conquista anual, muito pelo contrário, muitas vezes eu prefiro reduzir a quantidade de livros lidos do que ficar atropelando tudo, tá? A maioria dos livros estão aqui comigo. O que não está comigo, eu vou colocar a capa, tá, aqui do lado, e vocês podem visualizar, né, sobre qual livro se trata. E se ele não está aqui comigo, de duas uma, ou eu não achei com facilidade nas minhas estantes, ou eu já fiz doação, ou emprestei para minha mãe, tá? De duas, são três possibilidades, ou não achei, ou foi doado, ou está emprestado. 3 possibilidades, mas vamos lá, pessoal. Eu também não vou separar por meses, tá? Mês de janeiro de 2025, fevereiro, março, abril, não tem essa logística aqui comigo não, tá? Mas se vocês fazem assim, maravilha, porque eu amo também acompanhar dessa forma, mas eu é que não faço essas divisões, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou começar com Os Miseráveis. Os Miseráveis está aqui comigo. Isso. Os Miseráveis, né? Do Victor Hugo. Esse livro é um calhamação, né, minha gente? Com todo o peso que a palavra carrega. É uma história maravilhosa. Eu não sei se você já leu, se você tem vontade de ler, indico demais. Tipo Conde de Monte Cristo, que também é um livro igualmente poderoso e maravilhoso de ler. Só que se você for comparar Os Miseráveis com o Conde de Monte Cristo, receio que você vai gostar mais do Conde de Monte Cristo, porque eu gostei mais do Conde de Monte Cristo do que Os Miseráveis. Victor Hugo, ele é muito descritivo e ele também é muito subjetivo, né? Ele traz muitas digressões dentro do livro. E em determinado momento isso pode se tornar cansativo ou não, mas eu confesso para vocês que em alguns momentos se tornou cansativo sim. Ele poderia ter reduzido isso aqui na metade, entendeu? Pela metade, em vez de a gente ter nessa coisa muito robusta, a gente teria um livro um pouquinho mais com menos volume, né? Com menos páginas. E talvez um pouco mais acessível à leitura, mas enfim. Eu não quero desabonar a leitura por conta disso, mas eu acho que vocês precisam ter consciência que tem muitas digressões e muitas partes descritivas aqui dentro. Conde de Monte Cristo também tem, só que o Conde de Monte Cristo, que é do Dumas, né, Alexandre Dumas, também um escritor francês, ele tem uma dinâmica, um ritmo muito mais... o ritmo do livro é mais acelerado, as coisas acontecem com mais rapidez. Isso não significa que não seja um livro descritivo, mas o ritmo do Conde de Monte Cristo é diferente. A coisa flui com muito mais facilidade, é mais rápido. É diferente de Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. Então aqui nós temos literatura clássica francesa, onde vamos nos debruçar através desse cenário, onde esse título Os Miseráveis não é apenas relacionado à pobreza social, no termo capitalista da palavra, né?
miseráveis em todos os sentidos, e isso é muito inteligente do Victor Hugo, né? Ele traz um desenho dessa, a vida miserável, ela não é apenas pela falta de dinheiro e pela pobreza social, pela falta de recursos. Nós temos seres humanos que são miseráveis em outros sentidos, né? São miseráveis de espírito, né? São miseráveis, né, de caráter. E por aí vai, pessoal. É um livro muito interessante de ler, com destaques para alguns personagens como o Bispo Myriel, o Jean Valjean, o Javert, que é esse, né, esse policial, esse detetive, né, muito pé de galo, mas, né, também temos que lançar luz para Javert, porque ele coloca um negócio na cabeça e vai perseguindo Jean Valjean até o final do livro. Temos que também lançar luz para Fantine, Cosette, essas meninas que sofrem demais. Fantine sofre muito, igualmente também a sua filha, Cosette, nas mãos daquela família, né, do albergue, onde ela vai passar muitos anos da sua infância com essa família, sofrendo horrores, até Jean Valjean resgatá-la, e ela passa a viver com Jean Valjean. Tem toda uma jornada, pessoal, tudo vai se conectar dentro desse livro aqui, as pontas ficam todas amarradas, nós vamos passar pelo contexto histórico da França na época, vamos ver também algumas críticas que o Victor Hugo levanta com relação à sociedade, com relação à igreja, com relação à saúde. Ele traz um cenário completo, né, uma crítica muito bacana que contextualiza sobre essa sociedade desta época aqui em que Victor Hugo escreveu esse livro. Ele demorou bastante para finalizar esse livro aqui, tá? Mas a gente tem uma baita história com um final interessantíssimo e que vale muito a pena se você quiser enfrentar essa leitura. É um projeto que a gente abraçou ao longo do ano de 2025 dentro do Círculo Literário. Passamos um ano lendo o livro. Possa ser que você ache um ano muito, para mim não foi. Para mim foi o tempo suficiente diante da carga de coisas que eu tenho para fazer na vida, de trabalho, de estudo. Acredito que vocês não saibam, mas agora eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, estou cursando licenciatura em História, e agora essa finalização de período foi um caos. O caminhão saiu atropelando, o caminhão desgovernado saiu atropelando a vida da pessoa, e a pessoa só tenta sobreviver, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo. Então, diluir isso aqui ao longo de um ano foi o ideal para a minha realidade. Até porque eu estava conciliando a leitura dos Miseráveis com outros livros, com outras coisas que acontecem na vida além da leitura. Se você quiser ler esse livro aqui em um mês, está tudo bem. Em 2 meses, está ótimo. Em 3 meses, maravilha. Em 6, fechou. A rotina de leitura e como você vai dividir esse cronograma vai de acordo com você. Isso é muito individual. Tá? O que não pode é vocês chegarem para mim e dizer que um ano foi muito tempo, porque para minha realidade, para minha rotina, um ano foi o ideal, tá? Se para você esse ideal é em menos tempo, maravilha também, ok? Então é isso, comecei já mostrando para vocês Os Miseráveis. Próximo. Deixa eu só colocar aqui. Próximo livro, que foi uma bela surpresa, chegou aqui para mim, eu não conhecia, é um livro nacional que se chama Temos Fome, Somos Loucas. Esse livro aqui saiu pela editora Pitanga, de autoria da Maura Campanile, mas esse livro aqui, pessoal, conta a história de um clube de leitura. É um clube de leitura que transformou a vida desse grupo de mulheres. Esse clube de leitura contam com mulheres já maduras, acima dos 35 anos, e esse clube já sobrevive há muito tempo. Há muito tempo. Isso aqui é uma das fotos dos encontros, né, que elas tiveram. Elas se encontram presencialmente uma vez por mês, elas combinam onde vai ser esse encontro e elas debatem sobre o livro do mês presencialmente. Esse encontro acontece sempre na casa de uma das participantes. Aí fora o debate tem dinâmicas, tem todo um buffet onde elas também podem, né, jantar, lanchar, enfim, tem comes e bebes. São 15 anos desse clube do livro. 15 anos. O interessante também é o clube do livro, que ele se chama Círculo Feminino de Leitura.
E elas leram bastante coisa, pessoal. Tem uma lista no final do livro. Isso aqui é a lista, ó. Que elas já leram ao longo desses 15 anos. Elas já leram muito, galera. Muito mesmo. E o que é que esse livro traz? O que aconteceu nesses encontros? Claro que aqui não estão todos os encontros, mas a Maura fez essa divisão, né? Essa curadoria, vamos dizer assim, dos principais debates, das principais discussões, e ela traz essas discussões aqui dentro, tá? Por exemplo, o livro Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Então, ela traz o relato desse debate que foi que aconteceu nesse dia, sobre o debate do livro Comer, Rezar e Amar, que aconteceu em 2011. Então, ela conta como foi esse debate, tá? O livro Afrodite, A Distância Entre Nós, Orgulho e Preconceito, O Great Gatsby, enfim. Foi uma surpresa, foi uma bela surpresa esse livro aqui, tá? Outro livro também que eu li, Amor à Sabedoria, do professor Victor Sales Pinheiro. Esse livro aqui é um livro que eu entendo, eu tenho plena consciência que não é um livro para todo mundo. Esse é um livro de estudo, esse é um livro de pesquisa, esse é um livro de ensaios, de textos acadêmicos, onde ele entrelaça essa temática, o amor, o sentimento amor, com a filosofia e com a religião. E quando eu falo religião, ele tem um foco estritamente católico. Então eu sei que não é todo mundo que vai gostar, mas se você se interessa, né, por esse tipo de leitura, é um livro de não ficção, tá? Que isso fique claro, onde ele vai falar sobre sabedoria entre filosofia, teologia e literatura, tá? E ele vai passar aqui por alguns temas, como por exemplo, a vocação e a contemplação, onde ele vai trabalhar a espiritualidade da inteligência, fazendo ponte com um livro de Sertilanges. Ele vai falar sobre a epifania da beleza, onde ele faz ponte sobre o livro Só Quem Ama Canta, que é do Joseph Pieper. Ele vai falar sobre a vocação de um santo secular, onde ele vai fazer ponte com Viktor Frankl. Ele fala sobre os mistérios do amor, tá? As virtudes do cristão, modulações do amor de Deus, onde ele faz ponte com o autor Alfredo Sainz, do livro As Virtudes Fundamentais. Depois ele vai falar sobre a divina trindade do amor humano, onde ele faz uma ponte com Fulton Sheen, do livro Três para Casar. Depois ele vai mudando as temáticas, aí ele vai passar a falar sobre oração e mortificação, onde ele fala sobre o silêncio de Maria. Eu amei essa parte aqui, é a seção 3 do livro, fantástico, onde ele vai fazer a ponte do tema com o livro O Evangelho de Maria, da Gabriela Amorf. Ele vai falar sobre a morte que prepara a vida, e ele vai fazer ponte com Tomás de Kempis. Ele vai falar também sobre conversões filosóficas, e aqui ele vai tocar no nome de Chesterton com o livro Ortodoxia, a Glória da Cruz, onde ele vai falar, né, sobre desesperança, cinismo, alegria, e ele faz ponte com o livro de Gustavo Corsão. Minha gente, é fenomenal. Isso, se você gosta desse viés para ler, para estudar, para pesquisa, esse livro aqui serve de fonte de pesquisa. E como ele tem um viés mais acadêmico, você não precisa devorá-lo, né? Pegou esse livro agora e semana que vem já ter terminado. Não. Você pode ir entrando nesses temas com calma. E mais uma vez, isso aqui pode servir para seus artigos, caso você escreva, caso você esteja desenvolvendo algo nesse sentido. Vá nisso aqui que você vai ter uma ótima referência bibliográfica, tá? Outro livro que foi uma bela surpresa foi esse livro aqui, As Montanhas Cantam. Esse livro aqui você vai encontrar pela tag Inéditos, tá? E você pode encontrar aí na estante virtual, na Shopee, no Enjoei, na Amazon também, tá? Esse livro, ele é tão potente, pessoal. Literatura vietnamita. A autora é vietnamita. Agora, vocês me perdoem, provavelmente eu vou estar falando errado. Nguyen Van Mai. Tá aqui, tá? Tirei print. Então, aqui nós vamos ter duas vozes narrativas. Nós temos uma neta e uma avó. Essa avó narra
E a gente tem essa troca de voz narrativa, onde a avó narra e também onde a neta narra, tá? A neta no presente, a avó há décadas atrás. Qual é o principal cenário desse livro? É a guerra vietnamita, onde a gente vai estar vendo tudo pela perspectiva dos vietnamitas e não pela perspectiva dos norte-americanos. O que nós costumamos encontrar na literatura é sempre a guerra pelo viés, né, pelo ponto de vista dos norte-americanos. Aqui a gente tem pelo ponto de vista dos vietnamitas. Então aqui nós vamos ver o luto, essa questão da posse de terras, essa questão da ocupação estrangeira, fome, famílias, né, que se separam, essa segregação familiar, onde essa família nunca mais vai se unir de novo, porque, como eu já dito, ela trabalha essa questão do luto aqui dentro, tá? É uma leitura bem sensível em alguns momentos, que você tem que parar para dar uma respirada, refletir um pouco sobre, tá? Mas recomendo demais. Um pouco pesado, pouco não, é pesado, triste. Então já entrem conscientes do que vocês vão, tá, encarar aqui. Mas recomendo demais, tá? Esse tipo de leitura é necessária. A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, literatura nacional. Vocês conheciam? Vocês já leram? Essa edição aqui sai pela editora Wish, tá? E vocês podem encontrar facilmente na Amazon e também no site da Darkside, tá? Da Darkside Books, porque a Wish agora, né, foi comprada, enfim, pela Darkside. Você entrando lá no site da Darkside você encontra, tá? A Rainha do Ignoto, gente, isso aqui é um classicão da literatura nacional. Considerado um dos primeiros livros que começaram a se enveredar por essa questão da literatura fantástica, dessa questão não é do sobrenatural, pessoal, mas que é aquele do realismo mágico, entre aspas, que o Gabo gosta muito de trabalhar em seus livros, que a Isabel Allende gosta muito também de trabalhar em seus livros. Mas aqui vai para um viés mais sobrenatural da coisa, tá? Um livro de 1899. Então aqui nós temos um livro que vai discorrer sobre alguns temas, mas principalmente sobre essa questão da feminilidade da mulher em uma sociedade extremamente patriarcal. Essas pessoas que vivem nesse lugarzinho que é muito pequeno, e vamos considerá-lo como se fosse uma vila, o que de fato é uma cidadezinha pequenininha, como se fosse, eu vou trazer para minha realidade, uma cidadezinha do sertão, onde todo mundo se conhece, e tem essa mulher, essa pessoa, que eles erroneamente chamam de funesta, a funesta, porque existe todo um mistério em relação a essa figura dessa mulher, essa figura feminina. É uma figura muito misteriosa, que aparece, né, vagando em cima de uma embarcação por esse rio, e que tem uma voz muito bonita, que canta, e que as pessoas acham que essa figura está em volta a coisas com feitiçaria, e cria-se toda uma superstição em cima dessa figura desta mulher, tá? E tem esse rapaz, esse médico, que está visitando, né, este vilarejo, que vai, né, descobrir sobre a lenda da funesta e ele vai ficar muito curioso sobre esta figura, sobre esta pessoa, que a princípio ele não acredita, mas depois que ele tem uma experiência, que ele vai visualizá-la, ele vai realmente ficar encantado, extremamente curioso, e ele vai querer conhecer de fato essa pessoa. E a partir daí a história começa a degringolar, muitas coisas vão acontecer, tá, pessoal? A forma como esse médico vai se disfarçar para ele conseguir se inserir nessa sociedade secreta, eu vou colocar bem entre aspas, porque essa figura, a figura desta mulher, que tem esse apelido horroroso e funesta, essa mulher está à frente de um local onde moram apenas mulheres, onde vivem apenas mulheres. Só que essas mulheres são mulheres que foram acolhidas, que foram resgatadas por ela, tá?
por conta de situações diversas, ou abandono familiar, por conta de gravidez, ou marido que abandonou a mulher, enfim. Acontece alguma coisa para que essa mulher faça o resgate. E essas mulheres vivem, vocês podem chamá-las de Amazonas, se quiserem, porque lembra muito esse tipo de vivência em sociedade, quando a sociedade é 100% feminina, né? Elas se cuidam, elas se protegem, elas são autossuficientes, elas vivem para elas, entre elas, em função delas, em uma sociedade extremamente fechada e isolada, onde ninguém tem acesso. A coisa fica... tem um processo mágico na história, até porque tem um véu que esconde a passagem para esse lugar. Enfim, pessoal, se vocês se interessarem, né, por esse tipo de literatura que mistura, né, esse realismo com a magia, com o sobrenatural, talvez com um pezinho também um pouquinho na ficção científica. Então tá aqui a rainha do ignoto, tá? É interessante como esse médico vai se disfarçar para poder se embrenhar e se introduzir no meio dessa sociedade feminina. É babado. Tá? Legal o livro, não é assim, que livro sensacional, mas é legal. A leitura foi bem legal. Agora vamos falar sobre livros pequenininhos. Eu li 2 livros pequenininhos. Esse aqui do Byung-Chul Han, A Crise da Narração, são livros esse aqui é um livro de não ficção, né? Eu não sei se vocês também já leram dele. A Sociedade do Cansaço também é dele, muito legal também. Esse aqui ele tá falando sobre a crise narrativa, sobre essa questão dos textos, das interpretações textuais, né, das formas erradas como as pessoas não só escrevem, mas também como elas interpretam, a reatividade que vem diante dessas más interpretações, de quem é a culpa? É do locutor, que não se fez entender, ou é do receptor, que está cada vez mais perdendo essa parte cognitiva tão importante que se chama interpretação textual? Então tá aqui, tá? A Crise da Narração, Byung-Chul Han, muito legal, é bem fininho, sai pela editora Vozes. Outro livro também que eu li agora há pouquíssimo tempo, menos de 15 dias, antes de terminar 2025, foi esse livro aqui, O Perigo de uma História, de Chimamanda, tá? Tem outros livros também muito legais dela, eu não sei se vocês já leram. O que é que tem mais de Chimamanda que eu posso trazer aqui para vocês? Hibisco Roxo, né? Hibisco Roxo é da Chimamanda. Agora eu confesso para vocês que eu ainda não li, mas é um livro extremamente comentado. E esse aqui, pessoal, é um livrinho curtíssimo, aonde tem o texto da palestra que ela deu lá em 2018. Me engano, em 2009. Foi uma palestra que ela deu lá para aquele TED Talks, em 2009. O tema da palestra foi esse, o perigo de uma história única, tá? Se vocês quiserem assistir, vocês devem encontrar no YouTube com muita facilidade, mas caso não queiram, se vocês quiserem ter a palestra, está aqui, ó, toda transcrita aqui dentro, tá bom? E aqui no finalzinho desse livrinho, tem uma foto dela, ó, que legal. Tem outras referências de livros dela, tô lembrando agora. Meio Sol Amarelo, de 2008, que é dela também. Quem mais que é dela? Hibisco Roxo, né, que eu já falei. Hibisco Roxo, que é de 2011. Americana, de 2014. Sejamos Todos Feministas, de 2015. Esse também é um livrinho pequenininho, tá? Eu tenho ele aqui comigo, tá ali na minha estante, só não vou conseguir pegar agora. Mas também é dela, tá? Deixa eu pegar, peraí que eu vou pegar. Aqui. Sejamos Todos Feministas, também é muito legal. Bem curtinho também. Então eles fazem parte dessa coleçãozinha que sai pela Companhia das Letras. Se vocês quiserem conhecer, tá aqui também, tá? Próximo livro, A Livreira de Paris. Esse livro aqui eu li no primeiro semestre, pessoal. Adorei essa leitura, sinceramente. Adorei essa leitura. Conta sobre a história de Sylvia Beach. Ela que abre a Shakespeare Company, lá em Paris, nos anos 20, tá? Ela é americana, sai dos Estados Unidos, vai morar na França, exatamente em Paris.
já com esse objetivo de abrir uma livraria, tá? Ela também vai fazer muitos amigos, ela vai sempre estar, né, próximo dessas pessoas, desse cenário literário. E o objetivo dela era abrir uma livraria, mas ela não queria apenas mais uma livraria. Qual é a diferença da Shakespeare Company? A livraria focada em literatura inglesa, em literatura norte-americana, em livros em inglês, para atingir o público leitor que morava na França, em Paris, e que gostava de ler inglês ou que tinha como língua materna a língua inglesa, tá? Então ela abriu a Shakespeare Company com um catálogo majoritariamente da língua inglesa. Não significa que ela não tivesse, né, outros livros, mas o foco dela era os livros em inglês. E, pessoal, ela fez muito sucesso. Muitos amigos, né? Ela tem aqui um envolvimento amoroso, ela vai conhecer uma pessoa, elas vão morar juntas, elas vão viver juntas por muito tempo, tá? E aí a gente vai acompanhar desde a inauguração dessa livraria, Shakespeare Company, até o seu encerramento, tá, pessoal? Inclusive, tem uma Shakespeare Company hoje, lá em Paris, que vocês podem visitar, mas não é a mesma, tá? A Shakespeare Company da Silvia, ela fechou na época da invasão francesa, quando a polícia nazista, a Gestapo, invade a França e invade Paris. Inclusive a Silvia B chegou a ser presa, passou um tempinho presa, depois foi solta, graças a contatos políticos, mas quando ela é detida e que ela é solta, ela realmente encerra as atividades da livraria. A livraria já estava fechada, o acervo da livraria já estava todo escondido, mas ela realmente encerra as atividades por definitivo. O que vocês encontram hoje, que está aberta à visitação, que vocês, nós turistas, podemos ir lá visitar, tirar fotos do lado de fora, não pode tirar fotos do lado de dentro. É uma Shakespeare Company que abriu anos depois, por um senhor que admirava muito a Sylvia Beach e que quis abrir essa livraria, que fizesse essa alusão à Shakespeare Company da época da Sylvia. Então, toda a fachada, inclusive a cor, né, tudo isso aqui remete, é como se fosse uma réplica, não 100% idêntica, mas parece demais com a fachada da Shakespeare Company da Silvia. Não é a mesma, tá? Mas se vocês quiserem, pelo fato de lembrá-la, está lá a visitação. Isso pode ser feito, tá bom? Então aqui vocês vão conhecer sobre a história da Silvia. Sim, aqui vai aparecer James Joyce. Aqui vai aparecer toda essa questão que envolve a publicação do livro Ulisses pela primeira vez. Não sei se vocês sabem, mas a Silvia foi a detentora dos direitos autorais de Ulisses, do James Joyce, por um tempo, até que ela vendeu os direitos autorais do livro para uma editora norte-americana. Tem todo um babado envolvendo essa situação. Leiam, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Outro livro que eu li e, olha, me surpreendeu demais foi esse livro aqui, A Cachorra, da Pilar Quintana. Que livrinho, ele não é muito grosso, mas eu saí desse livro completamente chocada. Inclusive, eu acho que vai vir a adaptação desse livro aí em algum momento, pelo menos foi o que eu vi na internet, ou se o que eu li não era uma fonte confiável. Se eu errei, me digam aí nos comentários. Mas aqui, pessoal, nós temos uma história onde a gente vai ver esta mulher. A história se passa no litoral colombiano, tá? Nós vamos conhecer essa mulher, que é a Damares. A Damares, ela não consegue engravidar, né? Ela tenta por muitos anos, e ela não consegue engravidar. Daí, ela vai adotar essa cachorrinha. Ela adota essa cachorra e ela vai dar um nome para essa cachorra, que era o nome que ela queria dar para a filha. Se um dia ela engravidasse, fosse uma menina, ela chamaria essa filha de Shirley. Ela não consegue engravidar, então quer dizer que essa bebezinha nunca vem, essa filha nunca vem, então ela dá esse nome para a cachorra. E a gente já percebe que o afeto que ela nutre por essa cachorra ultrapassa a barreira do som. É algo que vai se tornando um pouco doentio. Ela controla demais essa cachorra, a forma como ela trata é excessiva. Aqui eu não estou dizendo que a gente não deva, né, ter afeto e carinho e amor pelos nossos animais, pelos nossos pets, né? A gente cuida deles como se fossem realmente filhos.
eu já tive, então eu sei eu sei o que é nutrir esse sentimento. Só que a Damares eleva isso a uma potência, a enésima potência, e você começa a perceber que o negócio não está muito normal, tá? E você sai desse livro chocada. Traz uma reflexão moral. Assim, o peso da temática desse livro é isso, essa questão da moralidade. O que a Damares faz? Foi certo? Foi errado? Quais são as consequências dos atos da Damares? A justiça teria que ser feita em algum momento, não? Mas para vocês entenderem o porquê dessas perguntas, leiam o livro, tá? Leiam o livro. Outro livro também que eu gostei muito, mas não tá aqui comigo, que eu emprestei, foi o livro Pequenas Coisas Como Estas. Deixa eu só confirmar que é Pequenas Coisas Como Estas. Esse livro também eu gostei muito, eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem. Ele fala sobre essas meninas que vivem no convento, nessa cidadezinha muito pequena que está enfrentando um inverno horroroso, pesadíssimo. Tem esse personagem masculino que ele é a pessoa que vende lenha e que abastece praticamente todas as lareiras dessa pequena cidadezinha com a lenha, né, da sua oficina, né? Eles estão nessa época, né, de Natal, de final de ano, um inverno severo, e ele entrega essas lenhas para esse convento, já é algo já que ele faz por anos. É uma de suas melhores clientes, são essas freiras desse convento, mas especificamente nessa época, nessa entrega, vai acontecer uma situação que ele vai se deparar com algo muito estranho, que é com uma menina que está escondida no depósito de lenha, e ela está muito franzina, muito magra, desnutrida, extremamente assustada, e ela não quer voltar de jeito nenhum para essas freiras, ela quer que ele leve ela dali, e que deixe ela por ali, qualquer lugar, menos que ela volte para a mão dessas freiras. A princípio, ele entende que é função dele, enquanto cristão, levar essa menina de volta para as freiras. É o que ele faz. Só que depois ele se pergunta se ele fez o correto, porque visivelmente a menina estava sendo maltratada. E outra coisa que a menina questiona e que pede para ele perguntar para as freiras é o seguinte: aonde estava o bebê dela? E ele faz: oi, como assim? Ela faz: pergunte para ela o que elas fizeram com o meu bebê. Isso vai acender uma luzinha na cabecinha dele, ele vai dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui com esse lugar. Quando ele começa a questionar as pessoas daquela cidade, as pessoas meio que não se importam com o que acontece dentro do convento ou não, elas estão um pouco se lixando. Para eles, o importante é que as freiras são uma das suas melhores clientes, são clientes pagantes, elas compram, elas pagam. E eles precisam disso. Então, se elas compram e elas pagam, bico fechado, né? O pessoal não quer saber. Mas ele não. Ele fica com essa pulga atrás da orelha, ele fica se perguntando que tipo de cristão eu sou. Eu vou para a missa todos os domingos, assisto a missa, coloco o pão na mesa da minha família todos os dias, sustento as minhas filhas, a minha esposa, mas na hora de estender a mão para essa pobre criatura que me pediu ajuda, eu a devolvi, ela dizendo que não queria voltar. Eu fiz certo? Não, isso está errado. Enfim, leiam, pequenas coisas como estas. Se vocês depois quiserem ler As Lavanderias de Magdalene, eu acho que é assim o nome do livro, eu vou dar uma pesquisadinha, colocar aqui a capa também, é melhor para vocês, porque faz ponte entre esse livro, né, As Lavanderias Magdalene, eu não tenho certeza agora do título, com esse livro, Pequenas Coisas Como Estas, tá? Outro livro também que eu li, que não está aqui, mas vou deixar a capa, foi o livro 10.000 Sóis, do Renan Carvalho, literatura nacional também. O Renan faz uma mistura, pessoal, de cultura japonesa, asiática, com mangás, com essa questão do fantástico, da magia, dos samurais. Se você gosta de assistir, sei lá, pessoal, esses desenhos, esses animes, né, japoneses,
que a gente trouxe tantas referências no dia do debate, mas agora tá me fugindo os nomes agora. Mas, por exemplo, Bat Label, Sakura Card Captors, Sailor Moon, esse universo, sabe, de brigas entre bem e o mal, né? Esses universos que precisam, esses heróis que precisam se juntar para proteger o mundo de um mal maior. Então, 10 Mil Sóis traz isso, traz essa ponte entre essas crianças, né? Um livro que é narrado por crianças, é interessante isso também, que tem poderes e que eles precisam se unir para combater esse mal, tá? Ah, e também faz uma ponte muito interessante com a bomba de Hiroshima, né? Essa bomba cai dentro da história. Existe todo um reflexo às consequências desta bomba dentro da história. Bem legal, muito inteligente a parte do Renan. Segue aqui a minha recomendação. Outro livro também que eu li e que eu não vou estar com o livro aqui é o livro Ainda Estou Aqui. Literatura nacional, né, do Marcelo, com o filme que foi indicado ao Oscar, com a nossa Fernanda, que também foi indicada ao Oscar. Eu li Ainda Estou Aqui antes de assistir ao filme. Confesso para vocês que eu gostei mais do livro do que do filme. Eu achei que o filme romantizou demais a figura desta mulher. Não estou aqui desabonando e falando mal do filme, mas o desenho que o Marcelo traz da mãe dele no livro é diferente do que a gente vê no filme. O Marcelo mostra para o leitor no livro que a mãe nem era tão amorosa assim, muito pelo contrário. Ele tinha mais afinidade, mais afeto e mais afeição às tias do que a própria mãe, tá? Então, li também Ainda Estou Aqui. Foi legal a leitura. Li também Cordão de Aço Não Arrebenta Fácil. Esse livro tá no meu Kindle e eu não sei onde é que está o meu Kindle, tá aqui em casa, mas eu vou deixar aqui a capa também. Foi legal também esse livro, né? Cordão de Aço Não Arrebenta Fácil. Literatura nacional também, mas não foi uma leitura assim que me marcou muito, confesso para vocês, tá? Mas foi lido, eu gostei da experiência, mas não é nada, nossa, que coisa maravilhosa, mas não vou deixar de mencionar, está sendo mencionada aqui também para vocês, tá? E eu acho que os próximos livros eu tenho tudo aqui. Ah, Um Defeito de Cor. Minha gente, eu li Um Defeito de Cor. Só que eu não achei Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor tá aqui comigo. Eu não fiz doação desse livro. Só que tá lá pra dentro, eu não achei. Deve estar por trás de outros livros, enfim. Um Defeito de Cor, né? Que é da Ana Maria Gonçalves. Muito bom. Leiam. Eu fiz essa leitura no período de 60 dias. E foi um prazer ter lido esse livro. É uma leitura que eu vou levar assim para vida. Nós vamos conhecer a Kerindé, que essa menina, a gente vai começar a ver desde a sua infância, já vai passar por traumas horrorosos desde criança, onde ela vai ver, né, a sua mãe e seu irmão virem a óbito de forma muito trágica, na frente dos olhos dela, da irmã. Ela tem uma irmã gêmea, dessa avó também, e essa avó passa a cuidar dela e da outra neta, que é a irmã gêmea da Kerindé. Só que em dado momento, a Kerindé lá distraída e curiosa com a irmã gêmea, elas vão ver um navio que aporta. É um navio negreiro. Só que as meninas são tão ingênuas que elas sequer percebem que tipo de navio é aquele. E na curiosidade de ver esse navio no meio daquelas outras pessoas, tem uma pessoa que passa o olho e ele só faz apontar. Ele faz assim: eu quero essas duas. As meninas, por serem gêmeas, elas tinham um valor muito mais alto dentro do mercado escravagista. E essas meninas vão ser levadas, praticamente sequestradas. E é uma tristeza acompanhar a história da Kerindé a partir daí. É um horror. A travessia, elas com a avó, porque a avó também vai pedir para ir junto. Minha gente, é um negócio, é impossível você não chorar. Eu chorei, eu fiquei revoltada, eu me arrepiava em muitos momentos. Um Defeito de Cor é um banho de aula para o leitor, em vários níveis, em várias camadas diferentes. Na camada social, na camada religiosa. Kerindé se torna uma mulher extremamente inteligente, empreendedora, mas ela passa por trancos e barrancos ao longo da vida inteira.
inteira, tá? Sem falar que tem toda uma ponte com Luiz Gama, tá, pessoal? Né, o manuscrito diz logo no prefácio do livro que um defeito de cor é um manuscrito achado do Luiz Gama e que quem dê é sua mãe, provavelmente a sua mãe, tá? Então tem essas pontes históricas que soam como verídicas, mas não tem provas suficientes que comprovem que realmente seja verídico, tá? Mas enfim, um defeito de cor aqui, menção honrosa demais, tá? Outro livro que eu li, que vocês vão ver aqui a capa, porque eu não tô com ele aqui físico, porque esse eu fiz doação, 100 Anos de Solidão, né, do Gabo. Eu li esse livro, achei esse livro maluquíssimo, realismo mágico. Tem muita gente que ama esse livro, minha gente, mas foram tantos José Arcádios e foram tantos Aurelianos. E foi tanta maluquice, foi lençol voando, foi a menina lá, olha, é uma maluquice, minha gente, é uma maluquice. A árvore genealógica da família é uma loucura. Tem algumas coisas que acontecem dentro do livro que é uma loucura também, que eu achei assim, tem uma questão, né, muito delicada, que é a questão daquele Aureliano, que gosta daquela menina, que ainda é uma criança, sei lá, isso soou tão pedófilo pra mim, é tudo tão estranho, foi tudo tão maluco, minha gente, que eu dei graças a Deus quando eu li e eu terminei, né, li pro livro Espontânea Obrigação, porque foi leitura do ciclo literário no começo do ano, e olha, sugou de mim, triste. Então esse livro eu já doei, mas foi lido, tá, mas doado. Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro também é uma loucura, um novelão, Avenida Brasil, mas interessante demais essa questão da amizade das meninas, né? Eu fiz doação do livro, porque eu vou comprar o box, eu quero terminar a tetralogia, né, uma tetralogia de 4 livros, eu quero terminar essa tetralogia, é um objetivo, não sei quando vou terminar, mas eu quero, então, em função de comprar o box, eu já peguei o primeiro livro, e já fiz doação, ele foi doado, mas nós temos dentro desse livro Amiga Genial a história das duas amigas, e é uma amizade tão complicada, muitas vezes bonita, muitas vezes doentia, tóxica, onde envolve inveja e admiração, onde envolve concorrência e solidariedade entre elas, ao mesmo tempo que elas se apoiam, elas também às vezes, né, existe algo interessante entre elas, porque é essa junção do amor, fica óbvio que elas se amam, e esse ódio também que aparece às vezes, né? Nós temos a Lenu e nós temos a outra amiga, onde uma vai ter um pouco mais de oportunidade, porque vai continuar nos estudos, e a outra não, porque os pais não vão permitir que ela continue, né? E o fato dela não poder continuar, apesar dela ser brilhante, extremamente inteligente, faz com que ela fique presa e arraigada àquele bairro, que é um bairro muito pobre, muito violento, e com aquelas pessoas que ela vai tentar fazer de tudo, pessoal, para não ficar presa àquele lugar. E ela tem ideias, mesmo ela não estando mais dentro da escola, mesmo ela não avançando mais nos estudos, ela tem ideias que são muito à frente do tempo delas para uma mulher, mas ela sempre vai ser podada. Enquanto a outra amiga vai seguir academicamente, né, com os seus estudos, e ela vai crescer aí nesse caminho acadêmico. Então tá aqui mais uma leitura lida também, Amiga Genial. Gostei e eu espero continuar, eu quero terminar a tetralogia, tá? Então aqui são livros que foram lidos, mas que eu não estou com os físicos aqui, mas deixei as capas para vocês. Seguindo aqui para os livros que estão comigo, eu quero falar de Frida Kahlo. Esse livro aqui foi lido dentro do círculo, eu gostei muito. E As Cores da Vida. É um livro biográfico, mas que puxa para o lado romanesco, ou seja, ela vai atrelar a ficção, algo da imaginação, da ficção, com a biografia da Frida. Então, sim, vocês podem perceber que esse livro é um livro mais curto, mais fininho, onde vocês vão ser apresentados a Frida, mas de uma forma mais romanesca, como se você estivesse lendo realmente um livro de ficção, com início, meio e fim. Vamos ver a Frida criança, na escola, com seu primeiro namorado, Fernando, depois ela passando pelo acidente, ficando extremamente machucada
paralisada por muito tempo, como isso vai afetar a vida da Frida por anos, até o final da sua vida, com fortes dores, tendo que fazer muitas cirurgias, porque o acidente é gravíssimo, ninguém sabe nem como é que essa mulher sobreviveu. Ela é atravessada, né, por uma barra de ferro, e isso gera consequências desastrosas para Frida. Vamos ver ela conhecendo o Diego Rivera, como esse homem também vai se transformar no amor da vida dela, como esse amor é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que eles parece que nasceram um para o outro, ela também sofre muito por conta desse homem, com esse casamento, porque o Diego foi infiel ao longo do casamento inteiro, né? Frida não consegue engravidar, aliás, ela consegue, mas ela vai ter vários abortos, que ela vai sofrer muito por conta dessas perdas desses bebês, mas tudo é decorrência, consequência do acidente. E a gente vai ver ela no México, fazendo essas viagens com o Diego para fora do México, nos Estados Unidos, ela voltando para a sua casa, onde ela realmente se sente bem no México depois, e depois ela passa um tempo separada do Diego, depois volta para o Diego. É uma loucura. A Frida foi uma mulher genial. Eu gosto muito da figura da Frida, o quanto ela representou, o quanto ela era à frente do tempo dela. Mas a Frida foi uma mulher muito maluca, né? Que abraçou em determinado tempo de sua juventude o comunismo, depois ela percebeu que não era bem assim que ela queria estar tão envolvida assim com o comunismo, e aí ela se afasta, né? Eles saem porque eles realmente se envolvem com essa questão do partido. Ela era extremamente partidária, mas depois eles saem, tanto ela quanto o Diego Rivera, eles realmente se afastam, né? Por questões ali de atritos, né? Uns ruídos, umas coisas estranhas. Mas enfim, pessoal, gostei, tá? Não é assim, a biografia, não. Se vocês quiserem a biografia, ele é da Carolina Herrera, o nome, eu estou errado. Não, Carolina Bernarda, essa daqui. Mas eu acho que é Carolina Herrera. Eu vou deixar aqui a capa, tá? A capa lindíssima, um calhamação. E essa sim é considerada a biografia oficial da Frida. Isso aqui é uma introdução, tá? Ah, eu quero ler algo da Frida, nunca li. Em vez de você partir direto para aquele tijolo, você pode começar por aqui. Isso aqui pode ser um início, mas não o fim, tá? Mas gostei, tá aqui. Foi lido também. Outro livro que eu gostei demais foi esse aqui. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Esse livro aqui eu li com o pessoal do Caos Literário, com as meninas do Caos. Foi uma bela surpresa para mim, eu não conhecia, né, a Marise Condé. E também vai falar sobre Tituba, é o nome dela, né? Essa menina também que vai sair da proteção da sua família e vai ser levada para Norte América, né? Em vez de vir para cá, para baixo, vai lá para cima. E ela vai morar nessa região onde tem os puritanos com essa família, onde tem muito preconceito, não só por conta da cor, afinal Tituba era escrava dessa família, mas também por conta da religião. E aí todo o problema em cima de Tituba vai acontecer na vida dela por conta disso. Crendices, religião. As pessoas daquele lugar, gente, os puritanos, eles eram excêntricos. E quando essas pessoas se encontram nesse lugar de excentricidade, a coisa sempre fica muito perigosa. Os extremos são perigosos. Também no cenário religioso, tá? E os puritanos tinham isso, eles eram extremistas demais, né? Só quem prestava era eles, o resto do mundo era condenável. E Tituba fazia os seus chás, mexia com suas ervas, e na ingenuidade dela, ela acha que nunca vai acontecer nada com ela. Mas em dado momento vai acontecer uma situação bem periclitante e que o bicho vai pegar, a coisa vai por água abaixo e a vida desta mulher vai se complicar, tá? Sensacional esse livro aqui, gostei muito, recomendo demais. Um defeito de cor, Eu, Tituba, se você passar por um defeito de cor e depois você pegar esse livro aqui, você vai entender muito, muito do que acontece aqui dentro, porque um defeito de cor ensina muita coisa interessante, tá? Então tá aqui, gostei demais desse livro, muito mesmo. Outro livro lido, com um círculo, que eu li com as meninas, foi A Bibliotecária dos Livros Queimados.
Gente, que livro legal, um romance histórico, se passa na época da guerra, mas eu gostei muito desse livro aqui, demais. Nós vamos ter aqui 3 vozes femininas, nós vamos ter a Viv, nós vamos ter a Hannah e nós vamos ter a Altia. São 3 mulheres que narram suas histórias em momentos diferentes, em anos diferentes. Sempre vai ter essa troca de vozes, tá? Tem hora que é a Viv narrando, tem hora que é a Altia narrando, tem hora que é a Hannah narrando. E nós vamos ver, né, a questão do nazismo, da Gestapo, essa questão dos judeus, o que estava acontecendo ali na Alemanha, o início dessas perseguições. Quando a gente vai para a narrativa da Viv, nós já estamos nos Estados Unidos, onde a Viv está tentando, junto com a ajuda da instituição, onde eles mandam esses livros, são os livros de guerra, aqueles pockets que eles, né, tinham essa produção editorial específica para ser enviado esses livros para os soldados que estavam na guerra, e eram livros pequenininhos assim, ó, eles eram impressos, pessoal, em A4, e aí eles cortavam, e o livro era lido assim, ele não era lido assim, ele era lido assim, aqui era colado, e aqui é que abriam as páginas, e às vezes era assim, ó, impresso aqui, aí eles encurtavam o livro, e ele ficava bem condensadozinho, e esses soldados recebiam esses livros, e eles precisavam ser impressos nesse formato, porque era um formato específico que cabia nos bolsos dos soldados, para eles poderem carregar esses livros para onde eles estavam indo. Então, o enfoque desse livro aqui é muito sobre isso. A Viv tendo essa problemática com o senador, correndo atrás dessa situação com a publicação desses livros, por conta dessa emenda, uma coisa bem política. Nós temos a Hannah, que está ali na Alemanha, temos a Altia também, que chega na Alemanha. Essas personagens vão se conectar todas em dado momento da história. E eu gostei desse livro aqui, gente. Gostei. Leiam. Um livro satisfatório, tá? O final desse livro, eu gostei. Fiquei muito feliz com o final desse livro aqui. Recomendo demais. De olhos fechados, acho que vocês vão gostar também. Já foi diferente da experiência que eu tive com esse livro aqui, ó. As Heroínas, da Kristen Hanna. É um romance histórico também, mas aqui eu já não gostei tanto quanto eu gostei daquele lá. Esse aqui nós vamos ter a mesma autora do livro Rochinol. É um romance histórico, um livro também que se passa na guerra, mas aqui nós temos essa personagem feminina, minha gente, que no começo do livro, essa pobre coitada tá muito iludida. Ela tem um amor muito grande por esse irmão, que é muito bonito, a Frank. Ela adora esse irmão, só que esse irmão vai servir, só que esse irmão também vai falecer. Eles recebem a notícia, né, do falecimento desse irmão, ele morre em serviço, em combate, essa família entra em luto, e aí a Frank vai colocar na cabeça dela que ela também vai servir, ela quer ser útil. E de uma certa forma, é o caminho que ela consegue enxergar para enfrentar o luto dela. E aí ela vai partir como enfermeira, ela faz um treinamento, né, e ela vai partir como enfermeira formada nessa questão de emergências, né, ajudar ali nos combatentes que chegam feridos, na sala vermelha, no verdadeiro caos, né, fazer sutura, enfim. E quando ela chega neste local, ela percebe que o céu não está perto, nunca esteve, que elas não têm estrutura, que elas mal têm utensílios cirúrgicos, o ambiente é insalubre, é complicado. E tudo isso no começo para ela vai ser um choque, depois a gente percebe que ela vai fazer vínculos de amizade com outras meninas, e é bonito. Essa amizade da Frank com elas, que são mais 2 amigas, que vão dividir quarto com ela, é bonito ver essa amizade surgir, nascer e solidificar, porque essas meninas vão dar suporte a Frank durante muito tempo, pelo resto da vida, assim. A partir do momento que elas criam esse vínculo na guerra, elas vão continuar até o final. Isso é muito bonito de ver. Mas a Frank, minha gente, pelo amor de Deus, essa menina se apaixona pelo cara errado mais de uma vez. A menina é trollada. É um caos, gente. No campo amoroso, a Frank é uma doideira, é uma bagaceira, minha gente. Ela merecia coisa melhor.
Mas enfim, é isso. Não achei, as heroínas um super livro, não. Poderia ser melhor. Eu acho que o que desabou nesse livro aqui é a Frank no aspecto amoroso. Como a Kristen Hanna desenhou essa personagens com esses homens que botaram a Frank pra trás, assim. Enfim, eu li. Se vocês quiserem, leiam também, mas leiam por sua conta e risco, tá? Depois não liga que eu não avisei. Depois, eu li, que aqui eu recebi da Amaralto, esse livro da Lucy Collins, que se chama Incombinados. É um livro de poemas, também é um livro muito nichado, e que eu sei que pouquíssimas pessoas gostam de ler poemas. O interessante desse livro aqui é que é um compilado de poemas que foram reunidos e escritos ao longo dos anos em vários livros diferentes. Ela tem poemas, pessoal, de 1984 e que vão até 2022 e que foram lançados aí ao longo dos anos em vários livros. Aqui é um compilado dos melhores poemas, eu posso dizer assim, tá? Então aqui não estão todos os poemas, estão os melhores e que passou pelo friso e pela curadoria da própria Lucy Collins. E tem poemas aqui muito bons. E como é um livro de poemas, você não precisa ler ele de forma corrida, você pode ler um poema por dia e de forma bem aleatória. Você escolhe o que é que você quer ler hoje e quando você percebe, você já terminou de ler o livro. Eu gostei muito, fazia muito tempo que eu tinha lido poesia e de vez em quando passar por poesias. Eu também gosto de ler crônicas, também gosto muito, contos também gosto, faz com que eu fuja um pouquinho dessa parte da ficção, tá? Então tá aqui também, foi legal, tá? Agora eu quero falar sobre A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón. Galera, eu não consegui terminar esse livro. Vejam onde eu parei. Parei quase na metade. Não é um livro ruim, muito pelo contrário, mas é um livro que traz muita informação e tem um mistério envolvendo esse livro, né? Que é essa questão dessa cemitério dos livros perdidos, tem essa criança que vai com o pai visitar pela primeira vez, essa biblioteca, que é uma biblioteca, né, escondidinha no meio da cidade, o nome dessa biblioteca é o Cemitério dos Livros Perdidos, e lá, neste local, esse menino vai encontrar esse livro, e tem todo um mistério acerca desse livro, porque assim, é um livro de um autor que ninguém mais ouviu falar, e tem uma pessoa muito misteriosa que queima todos os livros desse autor, que é o Carax, né? O Julian Carax é o nome do autor. E todos os livros desse Julian Carax são queimados por essa figura misteriosa. Esse menino, nessa biblioteca, vai cair mesmo em cima de um desses livros, de um dos livros de Julian Carax. E a partir daí, essa pessoa, essa figura sombria, misteriosa, começa a aparecer, começa a rodear, né, a ficar ali, meio que acompanhando esse menino, sempre tem uma presença acompanhando esse menino, em dado momento, que não é mais um menino, se torna um rapaz, né, um jovem adulto, ele vai encontrar com essa figura e essa figura vai o ameaçar, de certa forma, dizendo assim, o livro, eu quero o livro, eu pago para você o tanto que você quiser, mas eu quero o livro. Só que o que acontece? Ele não tá mais com o livro, porque ele vai ter dado esse livro de presente para uma moça. Gente, é uma confusão. E assim, eu estou numa parte em que nada foi solucionado ainda, absolutamente nada. Eu sei que esse é o primeiro livro de uma sequência de mais 4, tá? Então, assim, o que eu posso afirmar para vocês do que eu li até agora é que o enredo é muito interessante, tá muito bem construído, o mistério tá muito gostoso, mas eu não consegui avançar muito. Estou aqui, ó, empacada. Pois é, espero conseguir terminar em algum momento, mas enfim. Reli Pachinko pela segunda vez, tá? Eu li Pachinko há uns 2 anos atrás, e esse ano eu li novamente. Há 2 anos atrás eu gostei muito da leitura, já agora com a releitura eu vi o livro com outro olhar, eu já não gostei tanto, então o meu conceito com relação à minha avaliação anteriormente já caiu um pouquinho, e aí esse talvez seja, eu não sei, eu não vou dizer que é um problema de releituras, mas isso pode acontecer. Você pode reafirmar aquela sua prediletação com a releitura, ou realmente assim, onde era que eu tava com a cabeça quando eu gostei desse livro aqui? Esse livro aqui tem alguns buracos na narrativa que você percebe. E quando você percebe, você vê que a coisa não ficou tão redondinha como deveria. Mas Pachinko traz uma saga familiar
interessantíssima, que é a história dessa menina, é um romance de formação, nós vamos ver essa menina nascer na infância, ela jovem, ela casar, ela ter filhos, e vamos ver ela idosa. Então temos um romance de formação aqui dentro, onde vamos acompanhar a Sunya. A Sunya está na Coreia, na época em que a Coreia ainda é colônia do Japão. Então nós vamos ver essa questão da exploração dos japoneses, né, onde os coreanos estão passando fome, onde estão perdendo território para os japoneses, onde tem toda essa pressão política social, a falta de recursos, a Sunya tendo que sobreviver já sem a presença do pai. Depois a Sunya vai se apaixonar, e essa pessoa depois ela vai descobrir aí, né, que não era tudo aquilo que ela imaginava que fosse, mas aí ela já tinha se apaixonado e estava grávida. Quando ela descobre que este rapaz que ela estava apaixonada não é um santo, na verdade nunca foi, ela se afasta dele, né, diz que, enfim, vai cuidar da vida dela sozinha e do bebê e tal. E é quando ela vai encontrar o Isaac vai chegar muito doente, com tuberculose, meio morre que não morre, vai e não vai, mas até que o Isaac vai sobreviver, e ele vai saber da situação da Sunya, que está grávida, solteira, sem casar, e em gratidão pela família da Sunya, que a família da Sunya, no caso, é a Sunya e a mãe, terem cuidado dele enquanto ele estava convalescendo doente, ele vai pedir a mão da Sunya em casamento. Só que o Isaac está indo para o Japão, ele só passa pela pousada onde Sunya e a mãe moram e cuidam e são donas. Ele só está de passagem para aquele local. O destino final dele é o Japão. Eles chegam com uma ideia totalmente distorcida do que é o Japão e como o irmão do Isaac vive. Quando eles vão se casar e quando eles chegam no Japão, eles veem que os coreanos vivem uma realidade de miséria dentro do Japão, de preconceito social e racial horroroso. Horroroso. Eles não conseguem bons empregos, eles não conseguem alugar casas em bairros melhores, porque eles são coreanos. E por aí vai, gente, essa história vai se desenrolar, acontece muita coisa. O pano de fundo histórico desse livro é muito bom. A Sunya é uma personagem feminina fantástica. O único ponto negativo que eu trago para cá com relação a esse livro são os desfalques, alguns buracos na narrativa que a Min Jin Lee deixou. Especificamente falando do policial. O policial que é amigo do Musashi. Quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão ver que maluquice, que é a parte do cemitério. Que parte é essa do cemitério? Quando vocês chegarem nessa parte do cemitério, vocês vão saber. Vocês vão dizer, Daniela tinha razão. Isso aqui ficou mal contado. Ficou uma coisinha aberta, ninguém entendeu de fato o que é que aconteceu e morreu ali, morreu o boi. A gente queria realmente ter um desfecho e não tem. Mas com relação à Sunya, a sua família, o plano histórico do livro, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Inclusive tem a adaptação pela Apple TV, Pachinko, né? Se vocês quiserem assistir, tá bem fiel, pelo menos até onde eu assisti tava bem fiel. Agora, uma biografia, também li esse ano, Minha História, da Michelle Obama. Gostei muito desse livro, tive a sensação de estar conversando com uma amiga, na verdade ela conversando com a gente, contando sobre a vida dela, né, enquanto criança, ainda falando sobre essa vivência familiar com os pais, um bairro pobre, como ela teve que descobrir desde cedo que para ela poder crescer na vida, ela tinha que ser muito boa nos estudos, porque os pais não iriam ter condições de colocar ela em escolas boas, em faculdades boas, ela tinha que correr atrás através dos estudos. Então a Michelle sempre foi aquela que era bem nerd, estudiosa, que corria atrás de tirar notas boas, para ela conseguir ter acesso a bolsas e ir para escolas em bairros melhores, aonde, por ela ser negra, a quantidade de vagas admissionais para os alunos negros eram ainda menores. Então ela tinha que correr atrás disso dessa forma desde criança, com muito estudo. A gente passa pela sua adolescência, ela consegue entrar em escolas muito boas, porque ela consegue bolsas integrais, porque ela passa por um processo seletivo, provas, ela tira notas muito boas. A gente vai ver ela contando como foi o ingresso dela para a faculdade. Faculdades muito boas também, mas
reafirmo, teve muito estudo, nada caiu do céu para essa mulher aqui, ela teve que correr atrás estudando muito, tanto ela como o irmão. E quando ela chega na faculdade, é quando ela vai conhecer Barack Obama. Então ela vai sempre contar pra gente como foi esses primeiros encontros, primeiro contato, primeira conversa, como foi que depois surgiu o namoro, o noivado, pedido de casamento, enfim. Depois vamos chegar aqui na época da Casa Branca. Então ela desenha pra gente todo o panorama da vida dela, desde criança até a Casa Branca, quando ela é a primeira dama dos Estados Unidos da América, né, junto com o seu marido. E é interessante que ela humaniza a família dela. Ela tira a família Obama de um pedestal e ela traz essa família para perto da gente. Ela dá uma humanizada bacana nela e na família dela aqui, tá? Legal, gostei muito desse livro aqui. Agora, eu deixei por último o que eu considerei assim um dos melhores livros do ano, tá? De 2025 todo, além de Um Defeito de Cor, além de Tituba, quero falar sobre A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Galera, eu gostei muito desse livro aqui. Esse livro aqui eu li com caos. Aqui, caos literário. Eu amei, eu nunca tinha lido nada da Socorro Racioli antes. E eu fiquei apaixonada pela escrita dela. Ela tem um quê de Ariano Suassuna, ela também traz um quê do realismo mágico do Gabo, mas de uma forma um pouco mais refreada, né? Menos maluca do que o Gabo, porque o Gabo ultrapassa a barreira do som, com a maluquice dele. Ela não. Ela fica em um local em que o realismo mágico está presente, mas ela não extrapola. E aqui nós vamos ter esse cenário dessa cidade que se passa no sertão, onde tem essa cabeça de um santo que está separada do corpo, tem uma estátua, né? E a coisa foi mal calculada. E essa cabeça não pode ser instalada, porque não tem nada que consiga subir essa cabeça e colocar lá em cima do corpo, porque a cabeça ficou extremamente pesada e maquinário nenhum consegue subir essa cabeça. E essa cabeça fica abandonada. Ao mesmo tempo que essa cabeça fica abandonada, a cidade também fica abandonada, porque os negócios fecham, os turistas não aparecem mais, e essa cidade vira quase que uma cidade fantasma, por conta do que eles dizem ser a maldição da cabeça. E esse rapaz que se chama Samuel vai empreender essa jornada porque a mãe dele vai falecer e a pedido da mãe, a mãe pede que ele volte para essa cidade para conversar com a avó e com o pai. Tá? Ele nunca conheceu o pai. Então ele faz essa promessa para a mãe, seu leito de morte, e diz que vai. Ao chegar lá, ele se depara com essa cidade abandonada, quase sem ninguém, ele não consegue abrigo em lugar nenhum, ele chega na casa dessa avó, a avó também não convida a entrar dentro de casa, é uma maluquice, mas ela diz assim, continue andando que você vai encontrar um local onde você vai poder descansar. Ele vai encontrar essa cabeça abandonada e ele vai dormir dentro dessa cabeça. Quando ele dorme nessa cabeça, ele descobre que ele consegue ouvir vozes e que as vozes saem dentro dessa cabeça. O que é que ele ouve? Orações. Ele consegue ouvir as orações das mulheres daquele local. E aí que vai se desenrolar toda a história a partir daí. Leiam, gente, leiam. Se você já leu Auto da Compadecida ou qualquer outra coisa do Ariano Suassuna, vocês vão rir demais, porque ela tem essa questão do nordestino na fala, no jeito. A gente se identifica com muita facilidade, tá? Eu amei. Então tá aqui. Outro também assim, ó, que eu amei, Salvar o Fogo. Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Eu já li Torto Arado e agora esse ano Salvar o Fogo. Confesso para vocês que eu gostei mais de Salvar o Fogo do que gostei de Torto Arado. Eu ainda não li o terceiro livro, espero ler esse ano. Meu livrinho tá aqui autografado, eu consegui pegar o autógrafo dele na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco esse ano. Foi uma saga, passei horas, quase que eu ficava sem meus pés, mas eu só saí de lá com essa assinatura. Foi maravilhoso. A jornada aqui de Luísa, a nossa personagem, né, que ela vai nos levar ao longo dessa narrativa toda. Então nós vamos ver mais uma vez essa questão da terra,
da posse de terra, essa questão da igreja, né, nessa ilha da Tapera, essa questão da igreja, dessa família que se aparta ao longo dos anos e que depois é que eles vão se reencontrar. E olhe lá, depois de muitos anos, através de muitas dificuldades, eles nascem em um local muito humilde, onde eles precisam viver da terra, do que eles plantam e do que eles cultivam. Esse pai que é muito tradicional, muito bruto no seu jeito, no seu tratar. Esses filhos que começam a sair de casa para ganhar a vida em cidades maiores, porque ali não tem mais nada a se oferecer, e que esses filhos não querem viver da terra como o pai. Só que essas mulheres vão ficando, as mulheres são sempre as últimas a saírem de casa. Quando saem de casa, saem por conta do casamento, né? E nós temos Luzia do Paraguaçu, que é a nossa personagem principal e que vai nos levar ao longo do livro todo, tá? E também temos essa troca de voz narrativa, porque conseguimos ver a Luzia narrando, mas também podemos ver o seu filho narrando também. Então tem essa troca de voz narrativa, e quando a gente entra na voz narrativa do filho, a gente vai ver tudo pela perspectiva dele, o que ele passa nessa escola, com esses padres. Tem uma coisa envolvendo a questão da igreja também, a questão da ancestralidade, dos escravos, da tomada de terra, dos senhores, dessa questão de posse de terra, das pessoas que têm mais dinheiro e que têm mais poder, dessa questão da crendice, dessas pessoas que, por terem pouca instrução, acreditarem em superstições e julgarem pessoas por conta de questões que eles sequer entendem e que sequer procuram saber a verdade. A Luzia sofre muito por conta desse povoado aqui. O povoado da Ilha da Tapera não é brincadeira não. A Luzia sofre demais. Então nós vamos ter aqui uma narrativa muito interessante. Eu só tenho um ponto, é que eu acho que às vezes o Itamar corre demais com os finais. Dá uma acelerada, e isso também aconteceu com o Torturado. No finalzinho do livro, ele engata ali a primeira e ele vai embora desembestado. Eu não sei se é porque tem um limite de páginas que ele tem que respeitar, e aí ele tem que cortar alguma coisa, mas a gente sempre, pelo menos eu sempre tenho a sensação, com Torturado eu também tive, com Salvar o Fogo também, que o final ficou acelerado demais, mas fora isso, amei. E agora o penúltimo, O Arroz de Palma. Que livro, minha gente, do Francisco Azevedo, Literatura Nacional. Que livro! Aqui nós vamos passar por essa família, um livro que vai ser narrado por Antônio. Antônio começa narrando, é um livro todo narrado em primeira pessoa, então a gente vai ver tudo pela perspectiva do Antônio, mas o Antônio, no começo do livro, ele está no presente, é um senhor de idade, já na casa dos 80 anos, mas ele sempre vai olhar para o passado. Então nós vamos ter ao longo do livro flashes do passado, que é o Antônio contando para a gente como foi a infância dele, como foi que os pais saíram de Portugal e chegaram no Brasil, aonde ele nasceu, os irmãos, aonde os irmãos nasceram, como foi essa infância, como os pais conseguiram sobreviver, o vínculo com essa tia Palma, a história desse arroz, o arroz de Palma, é o arroz de tia Palma. E esse arroz, esse elemento, esse objeto simbólico que vai conectar a família do início ao fim. E é um arroz que tanto traz benefícios e momentos felizes, como também traz algumas rixas, discussões e atritos entre a família, tá? Nós temos esses irmãos que, ao crescerem e se casarem, vão se separar. São irmãos que têm os seus problemas, têm os seus atritos, e que, para eles se conectarem, vai demandar aí, né, uma certa paciência e também o poder do tempo.
tá? Temos aqui a Palma, que é essa figura feminina maravilhosa dentro do livro. Temos os pais do Antônio. Tia Palma tem uma conexão muito bonita com a cunhada. E esses personagens vão nos cativando ao longo do livro. E quando você menos espera, você está se acabando de chorar com essa história. É uma história que se conecta com a gente com muita facilidade, porque conversa comigo, com você, porque o cerne é a família, tá? Uma família imperfeita, igual a nossa. Então tá aqui o arroz de palma, tá? E, por último, pra gente fechar esse vídeo que já ficou gigantesco, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Essa foi a minha última leitura do ano 2025, que eu finalizei esse livro na última semana do mês de dezembro, e eu fiz um projeto de leitura com o pessoal lá no meu Instagram. Então, se você quiser acompanhar esse livro e junto com a sua leitura e acompanhando as aulas, está no meu Instagram, vou deixar aqui o @. Você pode ir lendo aos pouquinhos. Eu fiz um cronograma onde eu dividi esse livro em 6 partes, e onde eu fiz 6 aulas. Vocês podem fazer dessa forma. Divide o livro em 6 partes e vão acompanhando as aulas. São 6 aulas, estão salvas, estão no meu feed. E eu vou perpassar a temática do livro, contextualizando vocês a princípio, falando com vocês sobre o conceito de inferno, construído pelo C.S. Lewis aqui dentro do livro, passando pelos 3 temas principais que saltam aqui dentro das cartas, que é o orgulho, a acrasia e as tentações da carne. E na última aula, que é uma possível solução que C.S. Lewis traz para o leitor, para que possa se livrar das tentações dos tentadores, tá? Aqui nós temos um livro epistolar, pessoal, que é narrado pela perspectiva inversa. É narrado pela perspectiva do tentador, que se chama Maldanado, que está aconselhando seu sobrinho Vermelindo a alienar o seu paciente de todas as formas possíveis, fazer com que o seu paciente fraqueje em seus intentos, fazer com que o seu paciente perca a sua fé e que se distancie cada vez mais de Deus, tá? Deixando esse paciente distante do que realmente significa Deus para a vida dele, do que realmente significa o amor, do que é realmente viver uma vida de virtudes plena e principalmente desconectado totalmente do que ele acredita ser a fé, tá? Então, tá aqui uma leitura maravilhosa, muito irônica, né? Ele se vale também dessa forma satírica em suas cartas. Então pode ser que em dado momento você se veja sorrindo aqui com as maluquices, entre aspas, porque traz um assunto muito sério, que são esses conselhos do Maldanado para Vermelindo. É um livro teológico, tá? Que vai fazer essa ponte entre o que nós somos, quão imperfeitos somos e com aquilo que nós acreditamos, para com a figura de Deus, que é essa figura onipresente, onipotente, amorosa, que nunca nos abandona, que sempre está aqui por nós e que nós sempre falhamos com ele, que ainda assim ele estende a mão com o seu amor, que é imensurável e não nos abandona, tá? Então segue aqui. Acho que de todos assim, o que eu passei, só para frisar. Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, um dos preferidos. Fiquei muito feliz de terminar o ano com ele. Salvar o Fogo, A Cabeça do Santo, Um Defeito de Cor e A Bibliotecária dos Livros Queimados. Tá, pessoal? É isso. Ficou gigante o vídeo. Sinto muito, mas pelo menos eu falei com vocês de todos. Pessoal, aqui eu falei todos os livros que eu li em 2025, tá? Que vocês tenham um ano maravilhoso e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. Pessoal, se vocês tiverem algum livro que vocês leram em 2025, que vocês queiram me indicar, coloquem aqui nos comentários. Eu vou amar ver as indicações de vocês, tá? Eu vou amar. E caso vocês queiram que eu faça alguma resenha específica sobre algum desses livros aqui que eu mostrei, me sinalizem também nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo à parte falando sobre algum livro em específico e fico aguardando também as indicações de vocês, tá, pessoal? Tchau e até a próxima!